Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é 7 de agosto de 2021. Vocês sabem que eu gosto sempre de abrir os meus programas citando alguma efeméride, fazendo a evocação de algum acontecimento importante na história do Brasil ou de outros países que ocorreu no dia em que nós estamos transmitindo o nosso programa, em anos passados. Eu vou lembrar um acontecimento que ocorreu no dia 6 de agosto de 1945. Naquele dia, o imperialismo estadunidense, que emergia como ele se colocava como uma grande potência vencedora da Segunda Guerra Mundial, quando de fato não foi a principal potência vencedora, a principal força política e militar vencedora foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas isso é outra discussão, fica o registro. Então, o imperialismo estadunidense, naquela altura, naquele dia, 6 de agosto de 1945, fez o bombardeio nuclear na cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, fez um novo bombardeio nuclear na cidade de Nagasaki, também no Japão. O governo da época dos Estados Unidos tentou apresentar a justificativa de estar fazendo aquilo porque era a forma de obrigar o Japão a se render na Segunda Guerra Mundial e, com a rendição japonesa, a Guerra Mundial chegaria ao final. A Alemanha nazista já tinha sido derrotada, a Itália fascista já tinha sido derrotada, e faltava o último país desse eixo nazi-fascista militarista, que era o Japão, ser derrotado. Na verdade, o Japão já estava praticamente derrotado. Aqui no Ocidente, a gente pouco dá importância à frente de guerra asiática. Fala-se muito na Segunda Guerra Mundial como se tivesse sido um acontecimento apenas europeu. E não se comenta, mesmo não se ensina nas escolas, que havia a frente asiática. E a frente asiática, quem combateu os militaristas japoneses foram principalmente os povos asiáticos, e nomeadamente o povo chinês e o povo coreano. Foram esses dois povos que deram a grande batalha, que fizeram a grande resistência e que acabaram derrotando os militaristas japoneses na Ásia. Então, não era necessário jogar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki para obrigar o Japão a se render, porque o Japão já estava praticamente rendido. Nós consideramos que o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki foi um crime de lesa humanidade. Foi a maneira pela qual o imperialismo estadunidense, uma vez que a Segunda Guerra Mundial estava acabando, e eles sabiam que iam ter que entrar numa disputa contra a União Soviética, que era uma força emergente, vitoriosa no mundo, sabiam que já ia começar a Guerra Fria, e a forma deles fazer a Guerra Fria era mostrar que eles tinham os meios também de fazer a Guerra Quente. E, portanto, trataram de desenvolver os artefatos nucleares, inauguraram esse período de corrida armamentista nuclear no mundo, que dura até hoje. Então, foi a forma de exibir força, de dizer o seguinte: nós somos os maiorais, nós somos os mais poderosos. Isso que eles continuam tentando fazer até hoje, porque os Estados Unidos estabelecem relações políticas e diplomáticas, e em vários outros campos, econômico, social, cultural e militar, na base da desigualdade. Eles acham que eles são uma grande potência e que os outros são menores, e que, portanto, nas relações bilaterais, ou mesmo com os organismos multilaterais do mundo, eles acham que têm o direito de tirar vantagem, têm o direito da superioridade, têm o direito de impor a sua vontade e dar ordens aos demais. A gente comenta isso aqui toda semana, exatamente procurando desmascarar esta propensão do imperialismo norte-americano, esse seu desejo, essa sua vontade de impor o seu domínio no mundo. Então,
voltando a falar da nossa efeméride, porque nós vamos ter tempo de falar muita coisa aqui hoje sobre o imperialismo estadunidense, inclusive relacionado com o nosso país, eu quero dizer isso, que nós lembramos o massacre, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, um ocorreu no dia 6 de agosto de 45, o outro no dia 9. Nós rememoramos essa data para denunciar os crimes do imperialismo e também para que a humanidade tire lições dos acontecimentos históricos, para que isso jamais se repita. Até hoje, os governos estadunidenses não têm a coragem, não têm a honestidade de dizer o seguinte: nós erramos, nós cometemos um crime, cometemos uma injustiça e nunca mais faremos isso. Eles não dizem isso. Eles continuam achando que são uma potência a qual se delegou o direito, não sei quem delegou esse direito a eles, a qual se delegou o direito de ser a primeira potência a usar a arma nuclear. Porque na corrida armamentista nuclear, os países deviam firmar esse compromisso de não ser o primeiro a usar a arma nuclear. Há outros países possuidores de armas nucleares, mas que não o fazem com finalidades agressivas, e sim dissuasivas, e sim defensivas. De modo que eu lembro as efemérides, lembro os acontecimentos históricos para tirar lições. Dito isso, vamos entrar na pauta do nosso programa, porque temos bastantes acontecimentos a abordar no dia de hoje. Antes, eu queria fazer aquele apelo que falo sempre aos nossos internautas que apoiem o nosso site, Brasil 247, apoiem a TV 247, porque o nosso site e a nossa TV são veículos da resistência. Eu sempre digo, a voz da resistência. A voz de uma luta de ideias em favor de valores como a autodeterminação dos povos, como o desenvolvimento compartilhado, como a integração entre nações soberanas. Valores como a preservação da segurança internacional, a defesa e a permanência da paz mundial, contra as guerras imperialistas, contra as intervenções, contra a presença de bases militares, cerca de 1.000 bases militares no mundo, os Estados Unidos e a OTAN mantêm, contra os golpes, enfim, contra essa desigualdade que reina no mundo em que algumas potências, nomeadamente os Estados Unidos da América, se arrogam o direito de impor a sua vontade a ferro e fogo. E agora, eles querem fazer isso também aqui no Brasil. Quer dizer, no Brasil eles sempre mantiveram com o Brasil uma relação de desigualdade, sempre procuraram exercer o domínio político e econômico e até mesmo cultural do nosso país. Mas agora, eles estão querendo envolver o Brasil na sua guerra injusta contra um país que nunca o atacou, contra um país que não ataca ninguém, que é a China. Então, nós estamos publicamos ontem, no site Brasil 247, o resultado da visita que fez ao nosso país o senhor Jake Sullivan, que vem a ser o assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden. Ele veio à frente de uma delegação considerada de alto nível, formada por altos funcionários do governo estadunidense ligados à área de estratégia, de segurança e de espionagem. Ele próprio, como assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, do governo Biden, ele maneja todas essas áreas. Vocês sabem que durante o governo Trump, de triste memória, os Estados Unidos declararam guerra comercial à China. Essa guerra comercial, que ainda não terminou, teve uma guerra paralela, que também envolve a área econômica, mas não só, que é a chamada guerra tecnológica. Vocês sabem que a China, pelos méritos do seu desenvolvimento econômico,
e pela excelência dos seus quadros, pela formação técnico-científica que adquiriram, a China conseguiu a proeza de desenvolver a mais avançada tecnologia de telefonia celular, que é o famoso 5G, através de uma companhia chinesa, a Huawei, muito famosa no Brasil, porque atua no Brasil há mais de 20 anos. E essa companhia chinesa é a preferida, não só de um amplo público consumidor, mas é a preferida das empresas de telefonia celular instaladas no Brasil, muitas das quais não são brasileiras. E os Estados Unidos estão fazendo uma pressão, já desde a época do governo Trump, de que, para que os países não adotem o 5G chinês, o 5G da Huawei, sob a falsa acusação que, na verdade, é um bullying que os Estados Unidos fazem. Bullying comercial, bullying econômico contra empresas chinesas, alegando que a Huawei não é uma empresa privada, que a Huawei é uma empresa estatal, ligada aos interesses de segurança nacional da China, manipulada, inclusive, pelas Forças Armadas chinesas. Na verdade, são calúnias que os Estados Unidos fazem contra a China e contra essa sua empresa e várias outras empresas que são alvo de bullying por parte dos Estados Unidos e que a gente pode comentar em outro momento. Vocês sabem também, meus amigos, que o Brasil está às vésperas de realizar o famoso leilão do 5G. O leilão que vai decidir que tecnologia o nosso país vai adotar. A tecnologia fornecida por qual companhia o Brasil vai adotar para implantar o 5G aqui, que é uma necessidade da nossa economia e do funcionamento da vida de uma maneira geral, porque a vida hoje, esse instrumento da telefonia celular e dessa tecnologia digital, indispensável para todas as coisas que nós fazemos. Então, os Estados Unidos já fizeram pressões em vários outros países, inclusive no sentido de que eles renunciassem ao 5G que já tinham contratado com a Huawei. Fizeram isso com países europeus. Então, eles estão fazendo uma pressão sobre o governo brasileiro para que, no leilão do 5G que está para acontecer, a Huawei chinesa seja banida. O que é uma medida, do ponto de vista mesmo do capitalismo que eles dizem defender, a livre concorrência, uma medida completamente falsa, uma medida completamente irregular, porque consiste em isso mesmo que nós chamamos de uma espécie de bullying. É uma perseguição à empresa, quando eles dizem que eles se regulam pelo comércio, pelo livre comércio, pelo livre mercado. Então, vocês sabem também que houve toda uma divergência política e ideológica entre o Bolsonaro e o Joe Biden, porque o Bolsonaro é um homem de extrema-direita e o Joe Biden supostamente, ele se apresenta, ele se vende como um democrata, porque ele é do Partido Democrata, e um representante das forças progressistas, assim chamadas, dos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro fazia sinais de que não queria entendimentos com o Biden, e o Biden, reciprocamente, porque isso pegaria mal junto ao público estadunidense, principalmente junto à sua base eleitoral. Mas, diante da evolução dessa rivalidade que os Estados Unidos impõem à China, diante dessa atitude de hegemonismo político e econômico, em que os Estados Unidos declararam a guerra comercial e a guerra tecnológica, além de outras guerras, eles estão adotando uma tática política que eles dizem a tática do pragmatismo. Só que o pragmatismo dos Estados Unidos, principalmente em relação ao Bolsonaro, é tentar comprar o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, governante de extrema-direita, isolado no país, enfraquecido politicamente, completamente vulnerabilizado, às vésperas de perder a futura eleição de 2022, se ocorrer, as eleições de 2022, brigando com o Poder Judiciário, brigando com o Poder Legislativo, ameaçando fazer golpe militar,
dividindo as Forças Armadas do país. Então, o Bolsonaro, numa situação de vulnerabilidade, também dá sinais de que pode esquecer as rusgas que ele teve de caráter político com o Biden, ainda que isso desgoste a uma parte da sua base política eleitoral aqui de extrema-direita, que acredita que o Biden é um esquerdista, uma visão completamente falsa. Então, Bolsonaro recebe o assessor de segurança nacional do Biden, na presença do ministro das Comunicações, que é quem vai gerir o leilão do 5G, na presença do ministro da área de segurança institucional, na presença do ministro da Defesa e de outras figuras de proa do seu governo. E houve a seguinte proposta, feita em nome do presidente Biden, que o governo dos Estados Unidos oferecem o status de parceiro global da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que supostamente vai dar vantagens ao Brasil na aquisição de equipamentos militares, na formação de quadros militares, inclusive em loco, nas bases militares agressivas, que são postos avançados de guerra, que o imperialismo estadunidense e a OTAN mantêm no número de cerca de 1.000 bases militares, e que mantém em dezenas e dezenas de países, em todos os 5 continentes. Então, ofereceram isto, uma aliança militar com Bolsonaro. E nós temos notícias, e essa notícia que nós compartilhamos na tela mostra isso, a notícia de que as Forças Armadas brasileiras estão divididas sobre o assunto. Há um setor das Forças Armadas que querem ser membros, parceiros globais da OTAN, e há um setor que não quer. Esse setor que não quer diz, não, nós nunca tivemos problemas de segurança com a Huawei atuando no Brasil. E chegam até a dizer, é falsa a acusação. Eu quero dizer aqui a vocês, meus amigos, que esta é uma proposta indigna por parte do imperialismo estadunidense ao Brasil. É uma desonra para a soberania nacional brasileira. É óbvio que se nós tivéssemos um governo altivo do ponto de vista da defesa da nossa soberania, uma proposta dessa devia ser rechaçada in limine. Aliás, o presidente da República sequer deveria ouvi-la, porque vem aqui um assessor de segurança do governo estadunidense que os funcionários do governo brasileiro da área de segurança conversem com ele. Mas por que o mandatário nacional tem que receber o assessor de segurança do imperialismo estadunidense e ainda ouvir calado esta proposta indecorosa, esta proposta desonrosa para a soberania nacional? E mostrando que as diferenças entre os democratas e os republicanos em temas sensíveis da política externa não existem na prática, não existem essencialmente, a delegação estadunidense ainda propôs ao governo brasileiro, reativou a proposta, que era uma proposta do governo Trump. Vocês se recordam que o Trump disse, retirem-se da OMC e priorizem a OCDE. Foi isso que o Trump propôs. E o Bolsonaro ficou muito feliz com isto e disse, não, nós vamos realmente reduzir a nossa presença na OMC e vamos atuar mais na OCDE. Só que o Biden congelou um pouco isto no início do governo. E agora o Biden vem oferecer também esta moeda, que é uma moeda podre, rigorosamente é uma moeda podre, ao governo brasileiro. Olha, nós vamos apoiar a demanda, a proposta de que o Brasil se torne um membro da OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que não tem grande serventia para fomentar o desenvolvimento nacional e nem sequer os projetos de integração nacional que o Brasil sempre teve na época do governo Lula, do governo Dilma, e que certamente vai retomar esses projetos num futuro, espero que bem próximo, com a retomada, o regresso das forças progressistas
ao governo. Então, eu queria deixar aqui esta opinião sobre esta proposta do imperialismo estadunidense. Agora, eu vou levantar um outro problema que envolve também as relações entre a China e os Estados Unidos, que é o problema do rastreamento da origem da Covid-19, ou o rastreamento da origem do novo coronavírus. Como surgiu o novo coronavírus? Eu vou compartilhar a notícia aqui a vocês e dizer do que se trata. Estou buscando aqui a notícia para apresentar de maneira mais didática o problema. Então, está aqui. É um artigo que nós publicamos também na sexta-feira, ontem, no Brasil 247. É um artigo de minha autoria. Mentira e má conduta política são as armas de Biden no rastreamento da origem do novo coronavírus. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem bem o assunto. No próximo dia 26 de agosto, termina o prazo de 90 dias dado pelo chefe da Casa Branca, Joe Biden, para que as agências de espionagem dos Estados Unidos investiguem sobre a origem do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, 6 de agosto, foram divulgadas pelo site de notícias russo Sputnik e a rede estadunidense de televisão CNN informações de que essas agências, essas de espionagem, essas de serviços secretos do imperialismo americano, as mesmas que já estiveram aqui também, porque o diretor da CIA andou por aqui há coisa de um mês e meio atrás, então, de que essas agências teriam conseguido obter dados genéticos de amostras de vírus que têm sido estudados no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, e estão analisando esses dados, que, segundo as mesmas fontes, podem ter sido hackeados de computadores conectados a servidores externos baseados na nuvem que estiveram envolvidos na criação e processamento de dados. Bom, meus amigos, se esse hackeamento foi feito ou não, eu não saberia dizer, mas eu quero comentar o que é que se esconde por detrás disto. O que se esconde por detrás disso é que o Biden disse: nós vamos provar que foi a China que fabricou o vírus no seu laboratório e deixou vazar. Aí eles não esclarecem direito se eles acusam de que foi acidental ou proposital, mas eles acusam a China, eles apontam o dedo acusador para a China. Então eles já querem fazer uma investigação, não é para buscar a origem do vírus, é para, como eles próprios já disseram, para provar que o culpado da pandemia é a China. A mesma coisa que dizia o Trump e que dizia o Bolsonaro, é o vírus chinês. Além disto, a gente pergunta o seguinte: um assunto que preocupa mais de 7 bilhões de seres humanos, que afeta a vida de mais de 7 bilhões de seres humanos, um vírus que já infectou mais de 200 milhões de seres humanos, que já matou mais de 4 milhões, e aqui no Brasil, mais de 500 mil. Aqui no Brasil infectou mais de 20 milhões. Uma pandemia, e o nome de pandemia vem de quê? É uma epidemia em todas as partes do mundo. Este assunto é para ser investigado por uma superpotência? Segunda questão, este assunto é para ser investigado por órgãos de espionagem? E o método de investigar a origem de um vírus é a espionagem? É o hackeamento de computadores ou da nuvem? Francamente, não é. O combate à pandemia precisa ser feito na base da ciência e da cooperação internacional. Isso é um mantra que os países progressistas têm defendido, nomeadamente a China, o Vietnã, a Rússia e vários outros países progressistas, a Venezuela, vários outros países progressistas. Ciência e cooperação internacional. O que é que a espionagem tem a ver com isso? Não pode. E mais, por que os Estados Unidos querem investigar sozinhos? Não pode.
Quem tem que fazer a investigação é a sociedade internacional, é através da governança global, é através de uma atuação isenta da ONU, que deveria ser o eixo da vida internacional, do ponto de vista institucional, e a OMS, que é a sua agência credenciada para os assuntos de saúde pública global. Agora, os Estados Unidos estão fazendo uma pressão sobre a OMS, para que a OMS embarque nessa aventura de inculpar a China. A OMS esteve na China, fez a investigação, e o resultado final da investigação que eles fizeram em fevereiro foi o seguinte: é extremamente improvável que o vírus tenha sido fabricado, muito menos no laboratório de Wuhan, na China. E o maior epidemiologista dos Estados Unidos, o senhor Anthony Fauci, que foi assessor do Trump para os assuntos da condução do combate à pandemia lá, e o Trump sempre xingava ele, porque ele divergia das opiniões negacionistas do Trump. E o Biden manteve-o como assessor médico. Ele disse com todas as letras: a probabilidade maior é que esse vírus tenha surgido por razões naturais. Ele disse: é muito improvável que isso tenha sido fruto de alguma montagem desse tipo que o próprio governo a que ele pertence, está acusando. Então, eu quero dizer isso. Primeiro, não assiste direito a uma superpotência única de fazer a investigação. Segundo, não pode fazer isso violando a soberania de outros países. Terceiro, não pode querer fazer a investigação já apontando o dedo acusador para um país, que no caso é a China. Eles estão acusando a China. Quarto, tem que se basear na ciência e não na espionagem. Eu não sei o que é que a CIA e a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos entendem de saúde pública, de virologia, de epidemiologia, para serem eles a investigar a origem do vírus. Então, eu quero deixar essa opinião e agregar o seguinte: a China tem rechaçado essas acusações como uma calúnia, e é uma calúnia. E porque é uma calúnia e porque isto pode ser uma ameaça a outros países também, a CGTN, que é uma rede de televisão, rede de comunicações chinesa na internet, por sinal de excelente qualidade, conteúdo e técnica, estética também, organizou uma pesquisa com internautas de todo o mundo, nos 6 idiomas oficiais da ONU: inglês, chinês, francês, russo, espanhol e árabe. E já dezenas de milhões de pessoas, 83,1% desses internautas consultados disseram: não é possível. Não é possível que os Estados Unidos ajam assim. E disseram mais: tem razão a China quando se defende e tem razão a China quando exige que se faça também uma investigação nos Estados Unidos. E eu já vou falar sobre essa investigação, em que consiste. Mas apenas para completar a informação de que setores importantes da opinião pública se insurgem contra esta atitude dos Estados Unidos, eu quero também trazer a notícia de que mais de 300 líderes intelectuais, cientistas e figuras destacadas de vários setores da sociedade, de mais de 100 países do mundo, também se pronunciaram numa pesquisa que foi feita pelo jornal Global Times, em que também se pronunciaram em defesa da tese de que é preciso a ciência combinada com a cooperação internacional, de que não assiste razão aos Estados Unidos de fazerem esta acusação injusta à China e de que é necessário que a investigação se faça lá também, nos Estados Unidos. E onde? Num lugar chamado Fort Detrick, em Maryland. Esse Fort Detrick, durante dezenas de anos, foi o centro da guerra biológica dos Estados Unidos.
deixou de existir como tal, por conta de imposições de tratados internacionais que proíbem a guerra biológica, mas continuou sendo um laboratório que eles consideravam um centro de defesa dos Estados Unidos em face de uma suposta guerra biológica que eles viessem a sofrer. Ocorreram em 2019, antes da pandemia ser declarada como tal, e antes de que tivessem aparecido os primeiros casos de coronavírus, ocorreram ali nas cercanias de Maryland e do laboratório de Fort Detrick, ocorreram casos de doenças pulmonares com sintomas semelhantes aos da Covid. E ali a gente sabe que existem quadros com expertise para fazer isso que eles estão acusando os outros. E existem ali armazenadas as toxinas, de modo que é preciso que a Organização Mundial de Saúde leve a sério a demanda chinesa de investigar Fort Detrick. Se eles dizem que não tem nada, que se faça investigação, como fizeram na China, e façam um relatório dizendo: é extremamente improvável que Fort Detrick tenha produzido, tenha capacidade para produzir o vírus, como eles foram, como se basearam na ciência, acabaram fazendo na China. Eles reconheceram que na China, a OMS reconheceu. E foi enviado um manifesto desses 300 líderes, que eu me referi, de mais de 100 países, uma carta ao secretariado da Organização Mundial de Saúde, para que não sucumba à pressão estadunidense e aceite fazer uma investigação a sério sobre este problema. Concluo este comentário. A pandemia é um problema global, é um problema de saúde pública e, como tal, tem que ser enfrentada com cooperação global e com a ciência, que somente a ciência é capaz de encontrar as soluções para os problemas de saúde pública. E digo mais, a calúnia que os Estados Unidos estão fazendo à China sobre este assunto equivale à mesma calúnia que eles fizeram contra o Iraque em 2003, quando acusaram o Iraque de ser possuidor de armas de destruição em massa, para justificar aquela guerra agressiva, aquela guerra injusta, que matou também milhões de pessoas. E depois ficou provado. Eles próprios tiveram que admitir que aquilo ali foi uma mentira. O próprio, então, primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que embarcou nessa canoa furada, porque ele era um aliado do imperialismo estadunidense, ele depois reconheceu e acabou sendo execrado também pela opinião pública europeia e britânica. Então, eu queria deixar essas reflexões sobre este assunto, mas nós temos, meus amigos, muitos assuntos ainda para tratar no dia de hoje. Então, peço que vocês se mantenham aí atentos e enviando as suas sugestões, as suas opiniões, as suas informações, suas perguntas, que nós vamos responder por e-mail. Eu quero lembrar vocês, meus amigos, com muita alegria, que também no dia de ontem, 6 de agosto, transcorreu o aniversário da independência da nossa querida e irmã Bolívia, um país pequenino aqui da nossa vizinhança, mas um país que é um grande amigo do Brasil e que foi liderado por um grande líder latino-americano, que é o companheiro ex-presidente Evo Morales, e que hoje é presidido por esse também líder importante da Bolívia, com projeção latino-americana, que é o Luiz Arce. Nesta ocasião, portanto, da independência, do transcurso do aniversário da independência da Bolívia, Luiz Arce envia ao povo boliviano mensagem de unidade no dia da independência nacional. Ele fará hoje um pronunciamento importante perante o Congresso Nacional, que os nossos amigos queridos bolivianos chamam de Assembleia Legislativa. E lembrar, meus amigos, que os bolivianos foram capazes de derrotar o golpe, um golpe que foi engendrado pelo imperialismo estadunidense, mancomunado com as oligarquias locais. Vocês se recordam
novembro de 2019. Derrubaram o presidente Evo, que tinha ganho eleições limpas. Eles fizeram lá inventaram que havia uma fraude e obrigaram o nosso companheiro Evo Morales a renunciar. Contudo, a liderança do Movimento ao Socialismo, que é um movimento político e social, foi pertinaz, foi firme, foi constante na organização do povo boliviano e em sua mobilização. Todo o período que durou 1 ano e pouco de governo golpista. E foi capaz de, na eleição seguinte, que se deu exatamente 1 ano depois, em 2020, ganhar as eleições. E hoje a Bolívia está sendo presidida pelo presidente Luiz Arce, e o nosso companheiro Evo Morales já voltou para o país, que ele ficou exilado. Primeiro foi ao México, depois à Argentina. Mas ele voltou triunfalmente depois da posse do companheiro Arce e está desempenhando um importantíssimo papel de unificação política do partido MAS e do povo boliviano em torno do governo. E construindo uma grande barreira política e social, um grande freio político e social ao golpismo, para que golpes como aquele também nunca mais aconteçam. E com isso o povo boliviano dá também uma bela mensagem para o povo brasileiro, porque nós estamos com uma situação política, um país fragmentado, por força da atuação do governo de extrema-direita e de seus aliados milicianos e setores das Forças Armadas que são antipatrióticos. Dividiram o povo brasileiro. Mas nós temos confiança em que o povo brasileiro vai voltar a se unir sob a liderança das forças progressistas do nosso país. Vamos conseguir derrotar o Bolsonaro, vamos conseguir eleger um presidente da República democrático, popular, progressista, e vamos recolocar o Brasil na irmandade, na fraternidade da integração latino-americana e caribenha, como já fizemos no âmbito da Unasul, no âmbito da CELAC, no âmbito da ALBA, e vamos restaurar aquelas políticas de desenvolvimento nacional integrado e de desenvolvimento compartilhado entre os nossos povos, que têm o direito a ser livres e independentes e soberanos, mandar nas suas riquezas, mandar nos seus destinos. E mais, fazer com que a América Latina volte a desempenhar o papel que desempenhou no período dos governos progressistas do Lula, da Dilma, do Chávez, e sua continuação com Maduro, e o governo revolucionário socialista de Cuba, e o governo também do Equador, o governo da Nicarágua, o governo do Uruguai, o governo da Argentina. Quantos governos tínhamos progressistas? O que fez com que esses governos unidos em torno da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, desempenhássemos um papel extraordinário no mundo. A existência dessa integração, por exemplo, fortaleceu o papel do Brasil no BRICS, porque o papel do Brasil no BRICS trazia benefícios não só para o Brasil, trazia benefícios para o conjunto dos países latino-americanos, irmãos do povo brasileiro. Então, o fortalecimento de um governo como o do Luiz Arce e da unidade nacional na Bolívia, conjugado agora com a vitória que tivemos no Peru, eu já vou falar do Peru, e com outros fatos importantes que estão acontecendo na América Latina, reforçam a nossa esperança. Já que eu falei do Peru, vou continuar falando, vou compartilhar aqui uma notícia importantíssima sobre o Peru. Eu ainda tenho a tratar assuntos sobre Cuba hoje, então eu peço aos amigos que mantenham-se aqui no acompanhamento do nosso programa, nós vamos falar muito sobre Cuba ainda hoje. Eu vou compartilhar, meus amigos, uma matéria que saiu no jornal Grama, um jornal de grande credibilidade, porque é o órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba. Olha o que diz aqui o jornal. Peru anuncia a saída do injerencista ou intervencionista Grupo de Lima.
o novo ministro das Relações Exteriores do Peru, Héctor Bejar, anunciou a retirada de seu país do Grupo de Lima, devido à política exterior não intervencionista, que será implementada pelo presidente Pedro Castilho. Vou deixar aqui a foto desse simpático companheiro, um homem que tem uma grande experiência de luta, inclusive no começo dos anos 60, o Héctor Bejar foi guerrilheiro. Não foi guerrilheiro do Sendeiro Luminoso, mas ele participou das primeiras guerrilhas que surgiram no Peru no início dos anos 60. É um patriota, é um homem que tem uma larga experiência política e vai conduzir os destinos da política externa peruana. Em síntese, no seu pronunciamento, além dessa questão, que é uma notícia alvissareira, que o Peru vai se retirar desse grupo. O que é esse grupo? Eu comentei aqui a semana passada que era necessário que o Peru saísse desse grupo. O que era o Grupo de Lima? O Grupo de Lima foi formado supostamente para ajudar a resolver a crise política na Venezuela. Crise política que quem fomentou a crise política? Foi o imperialismo estadunidense com as oligarquias locais da Venezuela, com a extrema-direita da Venezuela. Tentaram dar um golpe. Eles disseram: não reconhecemos a eleição do Maduro, não reconhecemos a posse do Maduro. Maduro não é presidente constitucional e legítimo da Venezuela. O presidente constitucional e legítimo da Venezuela é Juan Guaidó, autoproclamado. E organizaram uma concertação internacional para apoiar este homem, que já não representa nada na Venezuela. E, no meio da concertação internacional que eles organizaram, eles criaram este Grupo de Lima, que é uma contrafação de grupo multilateral. Multilateralismo é outra coisa, gente. O multilateralismo autêntico, o multilateralismo genuíno, é uma relação entre iguais e uma relação para democratizar as relações internacionais, para fomentar a paz mundial, para garantir a segurança regional em cada região e a segurança internacional. O Grupo de Lima foi criado para fomentar uma guerra civil na Venezuela e para fomentar uma intervenção estrangeira na Venezuela. Então, de fato, os países democráticos, os países progressistas, os países que têm uma vocação de construir um sistema democrático popular voltado para o bem-estar do seu povo, não podem participar de uma farsa como essa. Então, faz bem o presidente Pedro Castilho, recém-eleito, recém-empossado, e faz bem o senhor Héctor Bejar, desculpa, senhor Héctor Bejar, novo chanceler da República do Peru, em se retirar do Grupo de Lima. Agora, eu quero saber onde é que vai ser a sede do Grupo de Lima, porque eles têm que tratar de dar outro nome para o grupo e encontrar outra sede para esse grupo. Espero que não seja o Grupo de Brasília, que o Brasil participou e participa. O vice-presidente da República esteve lá, deitando falação sobre a Venezuela. Ele apenas disse: bom, não acho que é correto fazer intervenção militar, não, mas é preciso derrubar o Maduro. Então, é intervencionismo do mesmo jeito, não é? De modo que eu saúdo, já saudamos várias vezes aqui a eleição do Pedro Castilho, saúdo o pronunciamento do Bejar. Mas eu queria agregar, além da questão do Grupo de Lima, ele defendeu, no seu discurso de posse como chanceler, alguns valores que são muito caros para nós latino-americanos. Ele falou o seguinte: eu vou fazer uma diplomacia social, uma diplomacia colocando a questão social em primeiro plano. Isso é uma notícia alvissareira. Isso significa que ele quer integração entre povos, porque ele defendeu também a diplomacia social, colocando os interesses da sociedade peruana, do povo peruano, em interação com os outros países e povos, sobretudo da região. E defendeu também o princípio da integração regional. Defendeu esse princípio da não ingerência e defendeu o resgate dos valores nacionais do Peru
ligados ao que os companheiros peruanos chamam o Peru profundo. E é preciso que a gente compreenda essa formulação. O Peru é um país com muitas desigualdades regionais. Eles falam, existe o Peru da costa, onde está Lima, o Peru do litoral do Pacífico, o Peru dos Andes, o Peru da selva, de maneira que é um país muito desigualmente desenvolvido, tanto do ponto de vista geográfico, social, econômico e político. E o presidente Castilho disse, eu sou representante principalmente do Peru profundo. Por que ele diz isso? Não é que ele vai abandonar a costa, mas é que ele quer dizer o seguinte, quem vive no Peru profundo é o povo pobre do Peru, são os humildes do Peru, é o campesinato do Peru, que precisa de políticas de resgate social. Sim, claro. Educação, reforma agrária, políticas sociais ativas. Sempre foram regiões abandonadas e populações abandonadas. Então, é interessante essa simbiose entre as políticas internas e a política externa que o novo governo do Peru está propondo. E nós acolhemos com muito agrado essa manifestação do chanceler Héctor Béjar. Eu espero que isso seja um reforço do multilateralismo a partir também desse novo governo peruano. Bom, eu mencionei aqui a Venezuela e vou então pegar o assunto Venezuela para depois passar para Cuba. Eu vou deixar Cuba para o final, porque eu sei que tem muita gente aqui que apoia Cuba, então a forma de segurar também o nosso público que está aguardando os comentários que eu vou fazer sobre Cuba. Mas vamos falar agora da Venezuela. Estou aqui buscando a notícia, vocês sempre têm muita paciência comigo, porque eu estou procurando aqui. Então, a Venezuela se trata do seguinte, nós publicamos também isso durante a semana no Brasil 247. México sediará a negociação entre o governo da Venezuela e a oposição. O primeiro encontro entre os representantes do presidente Nicolás Maduro e dos grupos opositores deve ocorrer no próximo dia 13 de agosto, sábado que vem, sexta que vem, e ocorrerá na cidade do México. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou que o México vai sediar as negociações entre o governo e a oposição para o fim da crise política na Venezuela, informou o jornal local El Financiero nesta quinta-feira, dia 5. O primeiro encontro entre os representantes do presidente Maduro e dos grupos opositores deve ocorrer no próximo dia 13, na cidade do México. A meta será firmar um memorando, vejam bem, amigos, atenção para isso aqui, firmar um memorando de entendimento para tentar solucionar a crise. O ministro dos Assuntos Exteriores acabou de me informar que, sob a sugestão da Noruega, se propõe que o México seja a sede para conduzir estas negociações, disse o presidente mexicano López Obrador, que numa atitude multilateralista, numa atitude de diálogo, numa atitude pacifista, numa atitude contrária ao intervencionismo, aceitou de bom grado oferecer os seus bons ofícios para ajudar a resolver os problemas políticos venezuelanos. Eu acho que é assim mesmo que se faz, é na base do fomento da cooperação internacional e não do fomento de crises. O Andrés Manuel López Obrador, que já tinha encantado a toda a América Latina, eu comentei isso aqui a semana passada, com aquele discurso magistral que ele fez na cúpula da CELAC, quando ele disse: a resistência do povo cubano dá ao povo cubano o título de patrimônio da humanidade, patrimônio de moral, patrimônio de ética, patrimônio de posição política firme, patrimônio de resistência. E ele disse mais: por conta disso, Cuba não deveria ser perseguida, Cuba não deveria ser sancionada, Cuba deveria ganhar o Prêmio Mundial da Dignidade. Eu acho que todos aqueles que apoiamos Cuba no exterior, nos regozijamos com essa declaração do presidente Andrés Manuel López Obrador. E aqui, então, eu entro para fazer o link com
o assunto Cuba. O assunto Cuba é o seguinte, meus amigos. Deixa eu buscar aqui a notícia para compartilhar com vocês. O assunto Cuba que tem mobilizado a opinião pública internacional. Eu já comentei aqui a ajuda que Cuba recebeu nos últimos 10 dias da Bolívia, do México, da Venezuela, da Rússia e da China. E essa ajuda tem sido fundamental para enfrentar uma situação emergencial que foi criada pelo bloqueio, que já dura 6 décadas, e pelas medidas que acresceram mais dificuldades a Cuba. Mas o que eu quero comentar hoje sobre Cuba é esse encontro espetacular entre o presidente Dias-Canel com os jovens. E vou já mostrar a relação que isso tem com a resistência também para sair desta situação e enfrentar a emergência em que o país está vivendo. Dias-Canel: os que têm a força, a energia e a capacidade são os jovens. Uma jornada alentadora, de sinceridade e compromisso, ocorreu na manhã desta quinta-feira na Universidade de La Habana, onde o presidente da República dialogou por quase 4 horas com uma centena de jovens pertencentes aos mais diversos setores. Olha como é bonita a Universidade de La Habana. E estavam todos ali bem protegidos, com distanciamento social, os estudantes de um lado, em frente a eles, a comitiva do glorioso Partido Comunista de Cuba e do governo cubano, sob a liderança do grande presidente e primeiro secretário do partido, Miguel Dias-Canel. Desde a universidade, o compromisso e a riqueza das ideias de nossa juventude. A histórica Universidade de La Habana foi outra vez cenário para o diálogo honesto e desenfadado, ou seja, sem tédio, com os jovens. Apenas amanhecia, na última quinta-feira, em uma centena deles acudia à emblemática Praça Cárdenas, à espera de um convidado especial. O encontro foi com o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente da República, Miguel Dias-Canel. Quem o esperavam eram estudantes universitários, também os de ciências médicas, professores, camponeses, trabalhadores da saúde, dos serviços e também os trabalhadores por conta própria, que são pequenos empresários que estão ajudando a desenvolver a economia cubana. E representação não só de muchachos da capital, mas de toda a Cuba. Por supuesto, muchachos e muchachas, porque as mulheres têm um grande protagonismo também em Cuba. Então, meus amigos, eu queria notificar sobre esse encontro e também fazer o seguinte comentário. Vou deixar a notícia aqui na tela. Espera aí. Houve aqui um probleminha no compartilhamento. Vou ver se eu retomo a notícia e colocá-la na tela. Pronto, está aqui. Então é o seguinte, gente. No meio das dificuldades, vocês sabem, o Dias-Canel fez uma convocação para o povo ir às ruas. E o povo foi às ruas defender a revolução. Ao mesmo tempo, ele tomou algumas medidas econômicas. Ao mesmo tempo, recebeu a ajuda emergencial que veio dos países que eu citei. Mas o governo cubano está tomando uma medida que tem uma grande importância econômica, social e política ideológica. Porque não se pode pensar em enfrentar uma crise desse tamanho sem política e sem ideologia. E sem ser sob a direção do Partido Comunista. E sem ser sob a perspectiva de fortalecer o sistema socialista vigente em Cuba. Então, qual é a finalidade de um encontro como esse? Em que é intensa a educação política e ideológica da juventude. É mobilizar a juventude para ajudar o governo cubano na realização de obras sociais, na realização de serviços sociais,
nas comunidades carentes de Cuba, campesinas e urbanas. Então, a juventude cubana, sob a direção da UJC, eles chamam lá o ROTAC, que é a União de la Juventudes Comunistas, é assim que eles chamam, a qual é dirigida pelo Partido Comunista, vai fazer caravanas em todo o país para levar serviços públicos emergenciais à população. Enfrentar, portanto, a crise social que o bloqueio estadunidense provoca, com a intenção de estrangular o país, para o país capitular, se render ao imperialismo, mas isso não vai acontecer, porque o partido está atento, o governo está atento, o povo está unido e a juventude está mobilizada. Então, era isso o recado que eu queria deixar sobre Cuba. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, o compartilhamento, os comentários, as perguntas, as informações que vocês colocam aqui no chat. Mais uma vez, pedindo apoio para o Brasil 247, a TV 247, seja assinante, seja membro do nosso canal, envie a sua contribuição financeira, que com isso você ajuda a garantir o direito à informação. Porque aqui no nosso site, qualquer pessoa entra e lê, não tem que ter senha, não tem que ser assinante para ler. Mas quem é assinante ajuda os que não podem ser assinantes a lerem, ajuda todo mundo a ler, porque ao serem assinantes, eles garantem o funcionamento, o custeio de toda a despesa do nosso veículo, que, repito, é a voz da resistência. Vou deixando aqui um abraço a todos, desejando um excelente fim de semana, uma excelente semana de luta, de trabalho, de realizações pessoais, e deixo aqui o nosso encontro marcado para o próximo sábado, às 15h. Um abraço a todos, meus amigos, e uma boa semana. Tchau, tchau.